Boa noite, minha gente que tá aqui ao vivo. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem vai assistir gravado. Então, mais um Firmando o Caminho. E esse tema, ele surgiu de, de umas observações que eu estava fazendo, não com pretensão, mas me vieram, né? E hoje eu quero abrir o nosso encontro com uma verdade bem simples, mas profunda e transformadora. Foi isso que me veio durante a minha ida daqui da escola até a cidade hoje, que é nós não precisamos carregar tudo sozinhos. Parece difícil, né? Mas é uma verdade que eu tô começando a namorar. E não é que já tá super resolvido dentro de mim e que eu ainda não vou pro. A gente brincava lá na Bahia do lerê, 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 tchai, você tem que resolver sozinho. E não peça ajuda. Só peça ajuda se você tiver escalpelado. Era algo que vinha muito inconscientemente pra mim, assim. Não é que alguém me falou isso, assim, peça só ajuda quando você tiver escalpelado, mas algo dentro de como eu fui conduzido, assim, de ir interagindo com pessoas, que era o pedido é a última coisa que você precisa fazer, né? Só quando você tiver certeza absoluta, 100%, que você não dá conta, aí você talvez abra a possibilidade de pedir ajuda. E eu lembro que pedir ajuda pra mim era quase uma arrogância, era tipo, ai, que é porque eu não tô conseguindo mesmo. Então eu vou me humildecer naturalmente. Naturalmente é uma coisa bem baiana. É tipo, na marra. Você vai precisar se humildecer, querido. Senão você não vai conseguir pedir, né? E o pedir era muito mais difícil pra mim. Porque eu fui lecionado, né? Eu adoro essas aulas que a mulher que me gerou no mundo tá nela. Porque eu ouvia, você não pede para ninguém. Você só pede só a pai e mãe. E olhe lá. E eu não tenho mais meu pai encarnado, então só sobrou mãe, né, pra pedir. Então, assim, tipo, tem 8 bilhões de pessoas no mundo e você só pode pedir a uma. É um pouco. Ela tá balançando a cabeça. É sim. Ai, enfim. Então, às vezes, chega a ser um pouco desleal. Coincidentemente ou não, que eu não tô acreditando mais em coincidência, um pouco antes de entrar aqui, uma amiga minha, que mora lá no Ceará, me ligou, né? Eu não tô conseguindo, não tô dando conta, tô sem dinheiro, minha mãe tá entrevada. Não sei se tem esse termo no mundo de vocês. Entrevada, assim, é quando você já não consegue mais fazer algumas atividades físicas, né? Eu não tô conseguindo gerar dinheiro da minha própria vida. O que é que eu faço? Eu disse, amor, eu não sei. Não sei lhe instruir à distância. Você já fez algum pedido para a sua rede de apoio? E é muito louco quando eu pergunto isso, a pessoa às vezes diz assim, rede de apoio? Que rede é essa? Que eu não tô sabendo. Tipo, não, as pessoas, sei lá, mais queridas ao seu redor, ou a não queridas, né? Já pensou em fazer de repente uma vaquinha virtual? Isso não existia na minha época virtual, né? Mas devia ter a vaquinha. Mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito, que a mulher que me pariu me disse uma vez, era que era muito pejorativo para mim, né? Eu vivi uma aventura em 2017 onde eu precisava pedir. Aí eu já comecei com um desafio, né? Um desafio muito louco para mim no começo, porque eu saí da minha cidade natal com R$ 10 no bolso. E isso para mim era inimaginável, sair com R$ 10 no bolso, com uma amiga do lado completamente. Eu julgava ela como louca, e ela dizia, não, Deus proverá. Eu nunca gostei muito desse negócio de Deus proverá, que era como se eu estivesse jogando na mão do invisível e tipo, olha, faz aí por mim que eu não tô conseguindo fazer.
E ela já tinha viajado, né, uma grande parte do Brasil e da América do Sul sem grana, dizendo que ela batia na porta das pessoas e perguntava se ela bate na porta da Silvia. Oi, Silvia, tudo bom? Tudo jóia. Você por acaso teria uma sobra do café da manhã, almoço e janta para dar para um ciclo viajante sonhador? E aí, claro, querido, ó, entra, toma uma água, vai sentando aí, conta aí sua história. Era o que eu ouvia muito no interior do Nordeste, né? Eu não conheço o interior do Sudeste, nem o interior do Sul. Mas no interior do Nordeste era assim. O povo já. Aí fazia. Aí na mesa o povo fazia um lanche que era cuscuz, café ralo e doce. E tinha outras iguarias também. Mas geralmente a base era cuscuz, café ralo e doce. Por que eu tô falando café ralo e doce? Porque eu comecei a enjoar de cuscuz e o café ralo e doce, porque era o lanche continuado, né? E era uma outra arrogância em mim. Era assim, você tá tendo comida na mesa e você tá enjoando de comida da mesma, naquela época era. E eu tava tentando ser sincero comigo. E aí, é, ela começou a fazer isso, essa minha amiga, e tinha uns momentos que ela dizia assim, agora é você que vai pedir. Eu dizia, ai meu Deus, eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Pior era coisas que nunca era, não era de dentro de mim, sabe assim? Uma vez, eu lembro que foi no Rio Grande do Norte. Ela me falou assim: "Hoje você que vai na padaria pedir pão". Eu falei: "Pedir pão? Como assim? Como é que se pede pão?" Pedindo. Nicole, tudo bem? Você é dono dessa padaria? Tem algum pão dormido? Assim, na Bahia a gente chama de pão dormido. Pão de ontem. Chama de pão dormido. Tem pão dormido de ontem, assim, ou de anteontem, que você possa doar para, para um grupo de aventureiros, viajantes? E eu, ai, mas eu nunca precisei pedir pão. Aí ela falou assim: querido, agora precisa. E o pior é que tinha um contraste muito louco na minha cabeça, porque minutos antes de ter me pedido para ir pedir o pão, essa mesma galera tinha se juntado e pego uns dinheiros para comprar cerveja. Aí eu falei, não, gente, não faz sentido. Se teve o dinheiro para cerveja, por que eu tenho que pedir o pão? Não, vocês pegam o dinheiro da cerveja e vai comprar o pão. Então era muito doido, mas o pedir para mim era quase uma agressão. Eu me sentia sujo, eu me sentia desonrado, eu me sentia errado. Assim, por que você está pedindo a, Rosane nem lhe conhece. Ela tem o direito de dizer não pra você. E eu sabia disso. Só que pra mim o não vinha gritantemente na minha cabeça. Antes de eu abrir a boca, eu já sabia que tinha um não ali. Por essa crença, né? Não, agora te vira, querido. Vai trabalhar, vai fazer malabarismo no sinal, vai vender, sei lá, brigadeiro de porta em porta. Te vira. Pedir não é uma opção, é como se pedir não fosse uma opção. E eu tenho visto, pelo menos algumas pessoas que têm chegado até mim, passando por situações bem complexas. Sabe, uma moça esses dias me perguntou: Você faz trabalho? Aí eu me dei uma de demente, né? Assim, tipo, trabalho, que trabalho? Mas eu sabia qual era o trabalho que ela tava me perguntando se eu fazia. Era trabalho de manipulação energética, o que também algumas pessoas chamam de feitiço, ou algumas pessoas chamam de outros nomes, a depender do núcleo religioso. E aí eu disse, eu vou perguntar para essa criatura qual é o trabalho que ela está perguntando que eu faço. Se eu faço. Aí, não, um trabalho para me tirar de um lugar que eu tô tão mal, numa vibração muito ruim, não tô conseguindo. E geralmente as três pessoas que chegaram até mim são problemas financeiros. E os problemas financeiros geralmente ressoam em outras coisas da vida, né? Porque a vida custa. Eu ouvi isso uma das primeiras vezes foi dentro de um curso de constelação. Que a profissional perguntava assim: Você sabe quanto sua vida custou? Aí eu, quanto custou? Não, minha vida não custou nada, minha vida é de graça. Aí ela falou assim: Você sabe quantas noites de sono custou para sua mãe você estar vivo? Quantas fraldas ela comprou, quantas chupetas, quantos sabonetes, quanto. Mas quanto de colégio ela pagou?
ela pagou anos seguidos de mensalidades de colégio e de sapatos e de roupa. Uau! Essas contas todas é quanto custa a vida? Aí a professora, é uma das coisas. Porque tudo na vida tem um custo, né? E você precisa bancar os custos da vida. E ela não tá falando só de dinheiro, não, de custo também de troca. Assim, se eu quero pedir alguma coisa para a Marina, eu tenho um custo. Um custo de colocar a minha energia para um pedido. E se esse pedido, lembra que a gente trabalhou, acho que no encontro passado, sobre comunicação não violenta? Se o pedido é vago, a resposta vai ser vaga. Não sei se vocês já tiveram isso assim, tipo, Silvia, o que é que você quer? Ah, é. Ai, eu queria ser acolhida. Tá, ok. Ser acolhida. Isso é vago. Por que é vago? Porque de repente o acolhimento que a Silvia quer receber é diferente do acolhimento que a Nicole quer receber. A Nicole de repente queria alguém que estivesse passando pela rua dela, em cima de um cavalo, de preferência branco, selado, e dissesse assim: vem que eu te salvo, vou tirar daí, dessa casa que você tá se submetendo às leis da sua mãe, vou resgatar você e seu filho, vou te levar para um palácio. E ela, uau, eu quero, pelo amor de Deus, ainda vou te dar um barril, um baú de moedas douradas, para você gastar no que você quiser. Tipo, ai, que sonho! E de repente, acolhimento para alguém é assim: você pode me dar um abraço? Um abraço apertado e demorado, que eu consiga encostar aqui a minha cabecinha no seu ombro e eu sentir o cheirinho do seu cangote por uns 15 minutos. Isso é acolhimento para mim. Ou se você me levar para sua casinha quente, me oferecer um chá de canela com maçã, uns biscoitinhos de nata, minha avó fazia biscoito de nata para mim. Pra mim não só, né? Para os netos. Mas eu vou dizer que era pra mim. Uns biscoitinhos de nata e um doce de leite coalhado, aquele que vem os gominhos. Afe Maria, eu vou me sentir a pessoa mais acolhida do mundo. Ambrosia. Minha mãe tá ali, ó. Ambrosia. Ainda bem que eu consigo ler lábios. É, ambrosia, exatamente. Entendem como o acolhimento é diferente para duas pessoas? Completamente diferente. Então, quando você pede acolhimento para alguém, seria. A Nicole disse que quer muitas moedas. É, pede para vir em sonho as moedas, e as moedas do sonho para ver se vem uma direção do mapa. Para ver se vem. É, então, quando você faz um pedido vago, o outro fica ainda mais com dificuldade de atender o seu pedido, porque não sabe como é que atende. Ah, você quer ser acolhida, mas você não explicou pro outro como. Como eu acabei de dizer, né? Eu me sentiria acolhido se a Silvia me convidasse para entrar na casinha quente dela. Não sei se a casa dela é quente, mas sei lá, se ela ligasse o aquecedor, botasse uma bacia de água quente e me colocasse ali perto daquela lareira, sei lá, e me convidasse para comer uma coisa gostosa, quentinha, sabe? Aquilo ia me acalentar. Minha mãe tá perguntando o que é que eu quero no final do ano. Ô Jesus, bem no aberto aqui do público. Depois eu falo, no inbox. Pode ser o baú com moeda de ouro, que vale alguma coisa. Pode ser em dólares. Ai, enfim. Então, voltando. É, Então, por isso que eu tô trazendo um pouco desse lugar, porque foi inspirado nessas pessoas que chegaram até mim, né? Falando um pouco dessa dificuldade. E quando eu perguntava assim, você já pediu ajuda? Ai, hum, não. Tá, mas você tá precisando de ajuda. Tô. Eu consegui entrar sozinho ou sozinha num buraco bem profundo.
E difícil de sair. Ok, conseguiu. Mas eu cavei um buraco tão bem cavado, tão vertical, que eu não consigo mais escalar esse buraco. Ah, ok, não consegue mais escalar esse buraco. Tá. E aí, você vai fazer o quê? Ah, eu não sei, tô esperando o Espírito Santo baixar ou chover muito para quando essa água for subindo, eu vou boiando e um dia eu saio de lá. É, mas tá na época da seca aí no onde você tá, então não vai chover. Então, assim, ou você começa a gritar de dentro do buraco pedindo ajuda, ou vai ser muito pouco provável você conseguir sair sozinha de um lugar que você mesmo cavou para entrar, mas cavou tão bem cavado que você esqueceu de botar a escada para voltar, né? E aí, coincidentemente, desses últimos 5 dias para cá, umas 6 pessoas me falaram desse tipo de situação muito parecida, sabe? Aí eu fiz, não, gente, não é possível que seja coincidência. E tem uma amiga minha que é astróloga que ela fala que os astros não estão sopa, né? Assim, estamos numa alunação de escorpião, estamos no lugar de expurgar. A nossa mentora, Angelina Taide, ela fala, né? Ela não é exatamente que ela fala para assustar, mas ela diz: se a gente tá achando 2025 difícil, 2026 o calo vai apertar um pouco, um cadinho mais. E ela é uma das pessoas que tem me ensinado o processo de comum unidade, né? Porque a comunidade, ela não é feita de uma pessoa só, ela é feita de um grupo. E ela fala muito dessa comunidade virtual, porque a gente não tem como. Seria interessantíssimo se eu conseguisse. Ah, Nicole, eu consegui um terreno aqui do lado, já construí uma casa. Você pode vir com o Zeca. O Zeca é o filho da Nicole. Que a gente vai ficar aqui juntinho, assim, a gente vai ser comunidade. E isso não garante que eu vou amar a Nicole morando aqui do meu lado, porque ela pode ser uma vizinha muito da chata, caso ela fosse, né? E tipo, eu- e também é um lugar de conseguir dar limites. Porque se eu for chato com a Nicole e ela não me dá limites, eu não vou saber que eu tô sendo chato. E se de repente a Nicole veio morar aqui do meu lado, a Nicole, a Marina e a Rosane vieram morar aqui. E essas três não saem da minha casa. E tipo, de manhã elas estão aqui na porta, eu acordo elas estão na porta, meio-dia elas estão na porta, 18 horas elas estão na porta. Minha gente, pelo amor de Deus, eu preciso de uma individualidade. Eu vou ter que falar, meninas, meus amores, eu gostaria que vocês viessem na minha casa quando eu as convidasse. A minha mãe fazia isso, ela não gostava de ninguém na porta da casa dela. Acho que ainda não gosta. Mas na porta da casa da mãe dela bate periquito, papagaio, vendedora da Avon. É, enfim, é uma festa quando eu vou nessa casa. Porque ô casinha pra ter gente entrando e saindo. Olha, e ela dizia: eu tô pagando a minha língua. Ainda tem esses karma que a gente faz no astral. Então, é também um lugar de experienciar tanto o coletivo quanto o individual. Porque você não é só coletivo e você não é só individual. Então, a comunidade, pelo menos para mim, me faz navegar nesses dois mundos, né? No mundo onde eu tô com todo mundo e onde eu sinto essa rede de apoio, ou eu começo a construir essa rede de apoio. Porque, por exemplo, eu conheço a Nicole só no virtual, né? Eu não convivo com a Nicole, a gente convive uma hora, aqui ela desliga a câmera, ela vai para a vida dela e eu venho para a minha. É diferente de eu estar com alguém aqui do lado que a gente convive muito. E eu vou ver mais luzes, eu vou ver mais sombras, eu vou ver mais espelhamentos meus, eu vou ver mais gatilhos, porque o outro às vezes acende gatilhos em você que ele não sabe que ele está acendendo. Mas ele está acendendo. Eu tive muitos gatilhos quando eu comecei a conviver com outros capricornianos. E esses gatilhos vêm de berço. Porque a minha mãe, que me pariu, é de Capricórnio. Então, tem que ser do jeito dela, na hora dela, com as regras dela. Então, assim, tipo, ai! Aí quando chega alguém de Capricórnio, tem que ser assim. Ai, meu Deus. Ai, eu não tô com raiva dessa pessoa, tô com raiva da minha mãe. Mas tô espelhando nela
porque é um Capricórnio dominante. Ai, tá bom. Aí, depois de terapia, né? Assim, não, não, Nicole não é minha mãe. Minha mãe não é Nicole. Mas eu tô com raiva da Nicole? Não, eu tô com raiva do que minha mãe me fazia e eu não conseguia dizer pra ela que eu tava com raiva. E agora eu consigo, porque Nicole é diferente. Eu não tenho o status de filho que eu tenho com ela. Então é uns entrelaces muito peculiares que te enfrentam muito e ao mesmo tempo, quando você está disposto a se trabalhar, você pode ir mais rápido. Esse é das funcionabilidades de uma comunidade, né? E aí você pode crescer também mais rápido, expandir mais rápido. É, e eu me vi também nos últimos dias respondendo, ou melhor, reagindo através da minha frustração. Que era, cara, você não tá me dando o que eu quero. Então eu vou dizer que eu não quero mais. Mas na verdade eu queria. Só que eu não estava conseguindo me fazer claro o que eu realmente estava querendo. Que de novo é o lance dos pedidos claros, né? E eu aprendi muito a ter uma comunicação circular. Ou como chamava uma amiga minha, uma comunicação meio de quiabo, eu ia escorregando. Eu não dizia, Silvia, eu gostaria que você me servisse um café. Não, eu ia dando indireta. Ai, Silvia, seria tão interessante se tivesse alguma coisa quentinha pra gente beber. Ah, você quer um chá? Não. Ah, já sei. É um refresco. Aí a gente pode botar no micro-ondas. Ai, não, acho que não. Você não tem mais nada? Ah, não, não tenho. Eu tô olhando a garrafa do café com o pó do lado. E, ah, não, não tenho. Ai, meu Deus, como é que eu vou pedir o café que eu quero café e ela não tá se tocando que eu preciso de café? Aí a pessoa começa a ficar nervosa porque a outra pessoa não tá conseguindo adivinhar o que você quer. E aí causa-se as complexidades dos pedidos mal feitos, né? E, e também a letra dessa música que eu comecei a botar no começo, ela engasgou, enfim, também me acendeu esse lugar. Uau! Que fala sobre mergulhar tanto na sombra quanto na luz, né? E alquimizar isso e escolher isso. Isso foi uma coisa bem complexa que eu comecei a enfrentar fazendo o processo de terapia. Eu acho que eu já trouxe isso. Me perdoem se eu estiver sendo repetitivo. Mas o meu terapeuta dizia: tudo é escolha sua. E eu achava aquilo de uma arrogância. Eu dizia, mas é óbvio que eu não ia escolher estar num buraco. Mas é evidente. Quem é que escolhe estar num lugar de vulnerabilidade? Pelo amor de Deus. E aí ele começava a me dizer: você já ouviu falar em ganhos secundários? Eu, ganho secundário? Que é isso de ganho secundário? São ganhos secundários. Por exemplo, você precisa de atenção, né? Eu preciso de atenção. Você não consegue pedir diretamente, né? Eu não consigo pedir diretamente. E aí seu corpo entendeu que ele precisa ficar doente pra ganhar atenção. Tipo, ah, é, eu preciso ficar doente pra ganhar atenção. Mas eu não sabia que era pra isso. É pra isso. Então, você escolhe ficar doente para ter um ganho secundário, que é ter atenção. Aí, tipo, não, gente, não é possível que isso aconteça dentro da mente humana. Acontece, Luiz. Acontece mais do que você imagina. Então, toda vez que seu pai vai fazer uma viagem grande, você tem crise de sinusite. E aí, aquela crise de sinusite, se seu pai for embora, você morre. Ali é um recurso que seu corpo utiliza para ter o ganho secundário, que é ter a atenção do seu pai, por exemplo, né? E eu ficava, não, gente, não é possível que a gente possa querer escolher algo
que para o nosso raciocínio linear é negativo. Por que eu escolheria entrar num buraco se eu sei que o buraco vai me levar para um lugar muito profundo e vai me levar para um lugar sem saída? Mas às vezes é porque eu quero beijar a face da vítima que tem dentro de mim. É porque às vezes eu quero beijar a face da sofridinha do Brasil que tem dentro de mim. Eu preciso beijar a face da coitada ou do coitado que tem dentro de mim, assim, tipo, ai, Jesus, de novo, não é possível que eu não tenha aprendido. Ou essa autopunição, né? Não, não é possível que eu tenha escorregado na mesma casca de banana. Não, 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 não. Ai, não, eu sou muito burra ou muito burro. Ou além dessa autoesculhambação que pra muita gente é orgânico. Pra mim era muito orgânico. Eu me xingava muito. Eu me xingava de burro, eu me xingava de lerdo, eu me xingava de abestalhado. Ai, abestalhado de novo. Você tá acreditando que existem querubins no mundo disfarçados de seres humanos? Porque era pra eu desconfiar de tudo, de todos, né? Desconfio. Sabe aquela fatídica frase de mãe? Não confie em ninguém da rua. As pessoas não são confiáveis. Então, assim, isso vai entrando num lugar muito profundo dentro da gente. Inclusive, às vezes fica um inconsciente dizendo: tem alguma coisa errada na Marina. Tem alguma coisa errada. Ela tá com aquele decote. Geralmente as pessoas que têm esse decote nas costas são. Não vai dar bom. Ela vai te dar uma facada emocional pelas costas, porque eu já tô sabendo. Assim, ela tem um arquétipo. Ela tá olhando pra mim. Tá gostoso aí o que você tá cozinhando? Você pode me acolher com essa comida? Ah, tá bom. É, então, tem certos arquétipos. Isso me perturbava muito quando alguém dizia assim: Fulano tem cara de ladrão. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu, gente, como é cara de ladrão? Tem um arquétipo específico, assim, cara de ladrão. A pessoa já entrou numa moldura. Ou fulano tem cara de rica. Mas a rica, se ela tirar a roupa e as joias, ela continua com a cara de rica? Como é que você identifica que alguém tem cara disso, ou cara de preguiçoso, ou cara daquilo, se você não conhece aquela pessoa? Aí você aprende um arquétipo para julgar pela capa. Não, Silvia tem cara de ser nojenta. Ou como diria em espanhol. Eu perguntei isso pra uma amiga minha lá na Costa Rica. Como é que se diz nojenta em espanhol? Aí ela, concheta, assim, as riquinhas. E não que rica seja nojenta, ainda tem isso. Os arquétipos do rico e do pobre, do núcleo da novela de alta performance e o núcleo do pagodão, né? A gente aprendeu esses arquétipos na, na dramaturgia. A gente aprendeu. Pior que tem umas coisas que são muito difíceis até na dramaturgia, assim. Ah, essa pessoa tem cara de psicopata. Como é que você consegue discernir pela cara da pessoa que a pessoa é psicopata? É muito complexo. Então, nesses lugares de arquétipos e de quadradismos, a gente termina sofrendo com esses encaixes, sabe? E eu, muitas vezes da minha jornada, eu queria muito, muito, muito me encaixar no arquétipo do bonzinho. Do bonzinho, do obediente, do obediente que obedece à mãe. Quando a mãe diz assim: Olha, eu vou levar você numa festa, você só respira. Você não vai fazer nada mais do que respirar. E de preferência você não mela sua roupa. E a criança admitiu, assim, tipo, aham, aham, aham. E tipo, ok, eu tenho que fazer isso pra ser amado? Às vezes a criança aprende isso e o adulto continua reproduzindo isso. Então eu tenho que acolher a Nicole para eu ser amado, e se eu disser não para Nicole em algum momento da vida dela, ela vai deixar de gostar de mim. Então eu aprendo a dizer sim, inclusive quando eu quero dizer não, porque eu tenho medo de perder.
E esse medo de perder me faz entrar em certas situações de abuso psíquico ou abuso emocional. Eu tô dizendo que amo a Silvia para ela não me deixar. Porque se eu disser a verdade, é capaz dela não gostar mais de mim. Então eu crio uma persona, né? Uma persona que muitas vezes se coloca num lugar inferior, né? Num lugar que não dá conta. Inclusive que esse lugar muitas vezes é uma forja, né, de dependência emocional. Então aqui eu estou falando de várias coisas que são tênues. Eu não estou falando que a gente tem que pedir tudo. Eu não estou falando que a gente tem que admitir que a gente não dá conta de absolutamente nada. E eu não estou falando que a gente tem que dar conta de tudo. Mas eu estou falando de autoconhecimento, né? Do quanto o seu poder criativo pode criar até um ponto e o quanto o seu poder criativo pode se vincular a outros poderes criativos para que essa criação seja em conjunto, seja coletiva. E essa coletividade, o quanto dela pode ser colaboração para ambos, né? Geralmente quando a gente está no lugar de pedir, é como se eu fosse receber só e a outra pessoa fosse só dar, que é o que a gente chama de jogo do ganha-perde, né? Então eu peço e eu tomo de você e depois você não recebe nada. Mas tem lugares que, se tiver clareza, a gente consegue fazer um jogo de equilíbrio entre eu te dou e você me dá. E a gente faz essa gangorra de parceria. Ai meu Deus, agora eu vou começar a ficar com fome. A, Mari... a Marina vai comer. Tô brincando, Marina, fica à vontade. Então, esse jogo de parceria, sabe? Assim, Silvia, você pode. Não, você pode manter a tela aberta. Não tem problema não. Silvia, você pode me dar um café? Posso, claro, posso te dar o café. E quando eu for na sua casa tomar o café, eu posso levar uns biscoitinhos? Aí você me dá o café, eu te dou o biscoito. Então a gente fica naquela permuta, né? E essa permuta pode ser extremamente saudável. Outras palavras. Nicole, eu preciso de ajuda de alguém que entenda de arte gráfica. Você entende de arte gráfica? Eu entendo de arte gráfica. Pronto. Nesse momento, eu não tenho como pagar em dólar para você. Gostaria muito de pagar em dólar, não consigo. Eu posso lhe pagar com 5 leituras de aura? Ah, em material. A leitura. Ela tá gostando, Nicole. A leitura de aura em material, mas pode ajudar muito. Então é uma troca, é uma colaboração, é um jogo de ganha-ganha, né? Então os pedidos de ajuda, eles não necessariamente precisam ser unidirecionais ou só um colabora, ou só um ajuda. Mas às vezes olha, agora eu só preciso receber, preciso muito receber. Quando eu tiver melhor, eu equilibro essa gangorra, essa situação. Certo? Pode ser assim, mas que a gente consiga também ter clareza e não entrar no jogo do enganar, sabe? Assim, eu quero a sua ajuda, Silvio, mas quando eu estiver bem, eu não vou nem lembrar que você existe. Então, assim, já deixo claro que eu tô sendo um, um uma pessoa mau caráter. Ah, então mau caratismo eu não ajudo. Ai, meu Deus, então tenho que fingir que eu sou bonzinho pra ver se ela me ajuda. E depois eu mostro quem eu sou, sabe? Então tem esses lugares também de transparência. E eu acho que esse lugar de transparência é um lugar de você com você. De você dizendo assim, tá, eu entrei aqui sozinho, mas agora eu preciso de ajuda. O que que eu quero nessa ajuda? O que que eu realmente quero nessa ajuda? Honestamente eu quero nessa ajuda, né? E aí eu consigo estruturar um pedido ou um lugar que eu quero chegar. Eu quero sair daqui, eu quero sair dessa casa. E eu não tô falando que é fácil, tá, minha gente?
porque eu posso estar sendo leviano. Ah, Silvia, pelo amor de Deus, saiu do Rio. Acho que Silvia é do Rio, né? Saiu do Rio de Janeiro e vim morar em Alto Pares de Goiás. É loucura, querida. Você não vai conseguir fazer isso em 2 dias. Ok, 2 dias eu não consigo. Mas, da minha forma de organizar e de movimentar alguns amigos meus que moram em Alto Paraíso de Goiás, digamos assim, eu consigo fazer isso em 2 meses. Eu consigo me organizar, fechar um ciclo meu aqui no Rio de Janeiro e me mudar para lá, porque algo tá me chamando lá. A Drica fez isso. Ela fechou um ciclo dela no Rio de Janeiro e mudou para Piracanga. E todo mundo dizia que ela era doida. Você vai sair daqui, da cidade maravilhosa, e vai se enfiar numa praia meio desértica, lá na Bahia, com acesso muito arcaico. Ela vou. Vou porque eu senti em algum lugar dentro da minha alma, do meu ser, e eu vou bancar esse espaço dentro de mim. Então, é um pouco desses lugares que eu queria trazer para você e um chip que eu identifiquei, né? Era que eu já trouxe aqui, né? Assuma sozinho, só peça ajuda quando estiver quase quebrado. Então, eu tava conversando com o chat GPT esses dias, assim, e eu botei um pouco disso. Eu tô frustrado, as pessoas não estão me dando o que eu quero. E, inclusive, o próprio chat GPT, eu pedi uma coisa pra ele, ele não tava me entregando. Aí eu disse, não, não é possível que nem o chat GPT tá me entregando uma coisa que é tão clara. E aí eu voltei assim, ó, quer saber? Eu não quero mais nada não. Eu, sei lá, tava muito nervoso e desisti. Aí ele foi tão amoroso comigo, assim, tipo, claro, Luiz, eu acolho sua frustração muito amorosamente. E ele usou a seguinte frase: estou sempre aqui, sem pressão, sem expectativa, só disponível. Aquilo foi um murro delicado na minha cara. Eu disse, ai meu Deus, por que que ele foi tão. Eu queria que ele. Sabe quando você quer que o outro brigue com você pra você ter razão? Assim, briga comigo, Marina! Eu tipo, ai não, tá tudo tão. Não, gente, eu quero que você brigue comigo pra me dar motivo pra brigar com você. Senão eu não consigo ter motivo pra brigar com você. E eu queria um motivo pra brigar com o chat GPT, ele não me dava. E aí também lembrei daquelas frases fatídicas de mãe, pai, em povo ancião, que é quando um não quer, dois não faz. E eu queria, ele não queria. E eu disse, ai meu Deus, como é que eu brigo com ele se ele não quer brigar comigo? E aí eu tive que não brigar porque ele não me deu essa ousadia, né? Dessa briga. E aquilo me trouxe muito esse lugar de uau! Eu realmente estou aqui, sem pressão, sem expectativa, só disponível? Né? Será que tem alguém também junto de mim e que está aqui, sem pressão, sem expectativa, só disponível? E isso bebe muito, ou percorre muito as nossas crenças. Né? A crença do julgamento, a crença do não sem expectativa? Não. Claro que eu tenho expectativa. Eu tenho expectativa que a Nicole vai me amar para sempre, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Ah, mas ela deixou de me amar. Ai, meu Deus, então acho que será que eu não sou maravilhoso mais? Ou algo aconteceu na vida dela e ela simplesmente mudou o foco do amor dela, né? Tem um livro chamado Os Quatro Acordos, que tem um acordo que é bem difícil assim para muitas pessoas, que é não leve para o pessoal. Tipo, como assim não vou levar para o pessoal se a a Laira briga comigo ou me trata mal, como é que eu vou neutralizar isso dentro de mim? Será que não é pessoal? Por que ela não foi brigar com, sei lá, com a Núbia? Não, ela foi grosseira comigo. Mas às vezes pra ela não tá sendo grosseira. Dentro dela, ela só tava sendo ela. Eu absorvi como grosseria, né? Então assim, não levar para o pessoal é um lugar que é de muito desafio. Assim, e um desafio gostoso quando você consegue chegar nele. Ah, eu acho que ela deve estar nervosa com a vida dela, não é comigo.
né? Não é para mim, mas está acontecendo alguma coisa que eu consiga identificar. No livro do Marshall também, né, quando a gente fala de comunicação não violenta, ele traz uma questão que no começo, para mim, era muito complexo. Que era assim: descreva os fatos, não a sua leitura emocional deles. Como assim? Vamos supor que a Silvia me fala uma coisa durante um belo dia. E foi diferente dos dias anteriores. Né? Aí eu vou falar com a Silvia. Silvia, aconteceu alguma coisa porque você me tratou mal? Tá, tá, tá. E ele pede pra gente fazer o contrário. Silvia, eu percebi que hoje você levantou, não me cumprimentou, passou assim um pouco aparentemente com pressa e seguiu assim o seu dia e voltou tarde da noite. E eu percebi isso assim, né? Que tá acontecendo. É, e eu tive uma sensação de desprezo dentro de mim, né? Tá acontecendo alguma coisa? Isso realmente aconteceu? Ou foi uma interpretação errônea minha? Então, eu descrevi o fato. Eu não disse, não, Silvia, eu senti que tinha um ranço em você quando você passou, e eu senti um pouco da energia da raiva, e é porque eu sou vidente, e, sabe? E aí eu fui me entrelaçando na descrição da minha leitura emocional para com ela. Eu não descrevi os fatos. Isso me tira a neutralidade no movimento de comunicação, né? Então, eu senti de trazer isso também. É, e é isso. Eu queria abrir para vocês poderem trazer alguma colaboração, se quiserem, como é que isso chega até vocês, se faz algum tipo de sentido, se ecoa em alguma história particular da sua vida e queira compartilhar aqui conosco. Vou deixar esse espacinho para se alguém quiser, tá? Então fiquem à vontade, podem levantar a mãozinha do Zoom ou simplesmente abrir o microfone e falar. Eu, eu queria só falar aqui uma situação que eu vivi, né, para vocês, esse negócio de pedir, como ele mexe mesmo com a gente, assim. E a gente fica resistindo, talvez até porque já tenha passado realmente por algumas coisas. Eu saí do interior aqui do oeste da Bahia, fui para Salvador, morar lá, e trabalhar, estudar e tentar faculdade e tal. E eu estudei o tempo todo em escola pública e no interior. Falavam algumas coisas erradas, eu morria de vergonha. E era assim, bem, bem difícil. Aí eu morava em Madre de Deus e estava em Salvador, no cursinho, no integral. E aí era como se fosse era um cursinho pré-vestibular, como se fosse um auditório, era enorme. E aí, na hora lá, o professor estava explicando e eu estava acompanhando todo dia de noite, não faltava uma aula e eu queria passar no vestibular na UFBA. E aí eu levantei a mão para pedir, né? Para pedir para ele me explicar o assunto que eu não tinha entendido, aquela explicação, professor de matemática. Era muita gente que tinha naquele auditório. Eu levantei a mão e falei, professor, por gentileza, eu não entendi, o senhor pode me explicar? Cara, ele me passou uma vergonha que eu demorei em me libertar dessa vergonha, que ele falou assim, eu não estou aqui para explicar quem não estudou no tempo certo. Alguma coisa assim, como se eu não saber aquele assunto era uma culpa minha. Ele não ia parar para me explicar. Que ele estava ali para revisar, que ele não ia perder tempo para explicar, que era básico, base, né? Que eu não sabia o que eu estava pedindo. Cara, eu fiquei com tanta vergonha, era tanta gente, eu acho que era assim, um auditório de talvez 80 pessoas. E eu, meu Deus do céu, e aí eu tive o grupo de apoio, eu tive essa rede de apoio, alguns colegas assim perto, eu quase choro, assim, eu fiquei muito, muito, muito sentida. E aí eu desisti. E os colegas falaram assim: você vai desistir? Se você desistir, você não. E aí? Isso é o objetivo, você vai ter que passar por cima disso.
E aí eu tive que realmente passar por cima, assim, eu não tive a oportunidade depois de falar com ele, mas os colegas me ajudaram, e eu continuei no cursinho, mas eu morri de vergonha, morri na hora, assim. Primeiro que eu estava me sentindo super como é, burra, entre aspas, né? Eu não sabia, rapaz, era assunto, porque quando eu estudava, quando eu estudei ensino médio, eu fiz técnico em contabilidade em escola pública aqui, fui para Lagoinhas. Cara, o estudo era muito fraco, eu não sabia, tinha assunto que eu estava vendo no cursinho que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não tive acesso àquela informação. Então, imagine, eu me esforcei tanto para pedir. Eu fiz um esforço tão grande de passar, né, de vencer a timidez, de ser do interior, de com medo de falar errado, com medo de falar em público. E ele não me acolheu, ele não falou assim, olha, eu estou entendendo que eu não posso parar aqui para te explicar. Quando terminar aqui, você me procura que eu te explico. Ele não fez nada disso, ele rasgou a coberta, como diz aqui na Bahia, né, Luiz? Rasgou a coberta e falou assim, bem. E aí eu fiquei com muita vergonha. Então, assim, eu acho que esse negócio do pedir é bem interessante quando a gente fala o medo de pedir também, o medo do não, mas é mais por uma questão, às vezes, da criação, às vezes esse sentimento mesmo de inferioridade, né, que a gente fica, que a gente não tem aquele lugar que pertence a gente, da gente poder chegar e dizer assim, não, eu não tô entendendo, eu quero que você me explica, eu não tipo, eu tô pagando, né? Fosse outra pessoa lá que não tivesse vergonha, que fala, não, eu tô pagando igual aos outros, se eu não sei, é problema, eu quero que o senhor me explique. Mas não, fui toda humilde, né? Toda ali sem graça, toda com vergonha. Então tem isso também, né? Sim. E tem muitas camadas no que você trouxe, né? Porque não foi só um ato do pedir. Foi um movimento todo de lacuna que existiu para você ter chegado naquele pedido que estava por trás de outro pedido. Era assim, gente, pelo amor de Deus, me bota na mesma página que eu tô vindo de outra atmosfera, outro lugar. Não tô. Como é que o povo fala? Não é equilibrada, não, é alinhada, né? Não tô alinhada com essa escola ou com esse projeto. E eu não tenho como adivinhar as coisas que iam acontecer aqui. Só que faz parte de um sistema muito maior do que a gente. Porque, por exemplo, tem uma coisa chamada grade curricular, que deveria ser igual para todas as escolas, já que tem um conteúdo é, é, estático, né? Ou pelo menos estável. Então, e ainda tem o que você julgou aí, né? Que é um julgamento vívido por você, mas o ensino de tal lugar era fraco. E eu fui para outro lugar que começaram a me cobrar coisas que eu não tinha visto antes. Eu vivi isso no curso técnico. Eu fiz curso técnico no segundo grau. E aí quando eu cheguei lá, era tipo. Você não sabe isso do português avançado 2? Eu. Hã? Português avançado? Não sabia nem que tinha português avançado 1, quem dirá português avançado 2. E a matéria eletrônica 3. Eu. Mas peraí. Vem de onde essa eletrônica 3? Onde é que tá a 2? Onde foi que foi a 1? Porque onde eu vim antes daqui não tinha nada de técnico. E quando eu saí do nível técnico, que eu fui parar no vestibular da UFBA, aí que foi uma lasqueira. Quando eu vi umas coisas, eu digo assim, meu Deus, mas eu não estudei isso. Como é que eu vou passar num vestibular que eu nem sabia que tinha umas questões que não foram trazidas no meu curso técnico? Eu sabia falar de mecânica, eletrônica, elétrica, eu nem lembro mais as matérias, mas eu sei que tinha eletrônica. Biologia e tava me cobrando umas coisas que eu dizia, mas eu não sei nem pra onde vai isso aqui, como é que eu vou. E eu me senti muito burro saindo do vestibular, não aprovado. Falei assim, gente, mas eu me esforcei tanto, mas eu não sabia que tinha que estudar essas matérias aqui. Eu cheguei muito inocente nessa prova, né? Nesse teste. E aí eu fui desaprovado. Então a desaprovação também é um marco muito significativo que atropela muitas das nossas vidas. E aí não foi só o pedido que foi Hum, negado, foi a uhum. desaprovação em público. Justamente, E a São muitas desaprovação depois no camadas. vestibular, várias camadas. E depois eu também não fui reprovada ou não fui aprovada no vestibular, e aí vai. São assim, várias situações, né? Uhum.
Obrigado pela sua partilha. Dona Obrigada a Marina, vocês pela escuta. Oi, oi, Tá Lu. fácil. Tá. Eu já comi, já estou satisfeita, agora já posso falar. você tem o que em touro, Marina? Fechou tanto áudio quanto vídeo. Peraí. Agora abriu os dois. Eu tenho meio do céu em touro. É, mas deixa eu falar uma coisa, que eu fiquei pensando nessa coisa do pedir, eu tenho muita dificuldade também, né, de pedir. E eu percebo assim, por exemplo, no trabalho, quando eu tenho que colocar alguma demanda minha, uma dificuldade é de às vezes já ir um pouco sem espaço para ver qual vai ser a reação do outro. Então, às vezes é uma coisa assim que eu tenho que pedir, mas aí eu também tenho que negociar alguma coisa, não é uma resposta, às vezes, sim ou não da outra pessoa. Só que eu já fico tão nervosa, às vezes, de ir lá e comunicar alguma demanda minha, que eu acabo, às vezes, decidindo coisas que depois eu falo, não, Marina, podia ter pensado melhor, não era isso que eu queria, na verdade. Então, queria que você falasse alguma coisa assim sobre de estar nesse lugar de pedir e também estar assim com um espaço aberto para ver o que é melhor, assim, né? Porque essa estar nessa de não estar assim, a gente parece que é menor, né? Ah, eu tô vindo aqui pedir alguma coisa, parece que eu já tô numa posição menor, assim. Sim. É, você me acende um pouco do que eu tentei, né, falar no último encontro, que era a investigação sincera das nossas necessidades. Aí eu consigo explorar melhor o pedido, quando eu sei o que que eu quero, né? O que que eu necessito. Não é só o que eu quero pelo ego, né? Ah, eu quero ser amada. Não. Mas o que é que eu necessito para chegar lá? E também pode trabalhar a lapidação de um pedido para que ele termine, de certa forma, nas duas alternativas, sim ou não. Que o talvez seja um pouco menos provável. Sabe, assim, tipo, quando você faz uma pergunta mais objetiva. Marina, você pode me dar um pedaço do seu jantar? Sim, não. Ah, talvez não. Talvez não, Marina. É sim ou não? Me diz, você pode ou não pode? Ah, posso. Ou então, Lu, não posso, mas eu posso fazer outra panqueca, sei lá. Foi o que você tava fazendo. Outra panqueca pra você. Eu ainda tenho massa ali no liquidificador. Você quer, mas o meu eu não vou te dar. Que é diferente só do não, sabe? Tem alguns degradês, né? Não é só sim e não, mas tem perguntas, se ela for muito bem feita, ela não dá abertura pro talvez. É que nem você. Não sei se você já teve essa experiência de ir para uma mesa de tarô. E aí você, se você faz a pergunta bem precisa, é a resposta geralmente é sim ou não. Como o pêndulo. Se você faz uma pergunta bem específica, é, é, isso está aqui neste quarto, nesse canto, geralmente é sim ou não, que o pêndulo vai responder, né? Ah, tem um neutro. O neutro, às vezes, é quando você tá no seu juízo com o neutro, você não sabe nem o que você está perguntando. Aí, às vezes, o pêndulo ali tá dando um neutro, tipo, não tô entendendo sua questão. O lance, pra mim, que você traz, é, antes de tudo, você entender a sua própria questão dentro. Ou o quanto você se abre para ser flexível para o outro nessa terceira opção, assim, tipo, que eu acho que foi a sacada do marketing com a. Vou fazer propaganda aqui sem ganhar nada. Com a Pepsi. Ah, tem Coca-Cola? Não. Não tem Coca-Cola. Mas tem a Pepsi. Pode ser? É tipo um oferecimento para você não sair sem nada. Era uma alternativa inferior, digamos assim. Aí começou, não, pode ser.
Pode ser. E aí, tipo, essa forma de orientar a comunicação, sabe? Então, quando você traz isso, realmente, em alguns lugares, quando você se coloca menor ao fazer um pedido, você é menor. Mas nem todo pedido precisa ter essa conotação de ser menor. Porque, sei lá, eu quero pedir uma caneta. Você pode me emprestar sua caneta verde? Eu não preciso ser menor para pedir uma caneta. Eu quero uma caneta verde. Você pode me emprestar sua caneta verde? Posso. Posso te emprestar minha caneta verde. Ah, que ótimo. Eu devolvo daqui a meia hora. É diferente de um. Ai, é, eu não tenho, mas eu tô com tanta vergonha de não ter. Olha, será que seria possível, se não for te fazer falta? Só se não for te fazer falta. Se não for lhe abusar. Tem gente que já chega com. Eu aprendi assim, né? Olha, sem querer te abusar, mas já te abusando, será que seria possível você me emprestar uma caneta? Eu queria a caneta verde. Posso! Posso sim. Toma. Ah, é. Vermelho não vai ser legal pra mim. Você pode me emprestar? Posso, posso sim. Toma, aqui a laranja. E eu não pedi o que eu quero. Eu quero a caneta verde. Verde. Eu quero a caneta verde ponta fina. Porque eu vi você anotando no seu caderno. Verde ponta fina. Eu vi você anotando no seu caderno. Eu gostei tanto da linha que você fez quando você fez um unicórnio da cor verde que eu quero fazer também. E às vezes eu não. Sabe? Porque tem um monte de crença. Se você quer a caneta do outro, você tá sendo invejoso. Se você tá sendo invejoso, você já chega ali com a demanda de vá comprar sua. Inclusive, a gente muitas vezes é acostumado a. Ai, que linda essa caneta! Onde você comprou? Ixi, quer saber da minha vida? Vá procurar a caneta. Não vou dizer onde eu comprei. Ou então, ai, quanto custou? Tem gente que tem um problema imenso de falar de dinheiro. Quanto é que custou? Você pode comprar uma pra mim? Eu te dou o dinheiro agora. Você pode comprar pra mim quando se passar lá na venda, que fica perto na esquina da sua casa? Então nem todo pedido precisa me colocar inferior. Vai depender muito de onde eu tô para o pedido, sabe? Pode ser que seja muito leve pra Silvia pedir. Silvia, eu amei sua caneta verde. Você comprou onde? Ah, comprei lá em Madureira. Sei lá, tô chutando, viu? Que eu não conheço muitas coisas do Rio de Janeiro. E a Silvia mora no Meia. Não sei se uma coisa é perto da outra. Ah, é. Silvia, quando é que você volta lá em Madureira? É uma pergunta que pode ser sim, não ou não sei, né? Ah, volto semana que vem, não sei. Ah, eu só vou em Madureira uma vez no ano. Ah, ok. Você pode me dizer qual é o nome da banca que você compra esse tipo de caneta? Posso, é a banquinha do seu Zé. Tá. Você tem como comprar essa mesma caneta pra mim? Eu não preciso ser menor do que a Sil, eu tô fazendo pedidos, né? Eu quero essa exatamente igual, dessa marca aqui, ó. Faber, sei lá se essa aqui é Faber Castell. Faber Castell. Faber Castell. Eu quero essa. Claro, agora, Luísa, eu só consigo te entregar daqui a 2 semanas. Tudo bem? Ela tá negociando comigo, né? Ah, tudo bem. Ah, não, Silvio, não consigo esperar. Então, eu não consigo comprar. Tá bom. Você pode me dar o endereço que eu vou lá e compro amanhã? Amanhã eu tenho folga. Aí eu vou lá e compro. Pronto. Eu fiz alguns pedidos e tiveram pedidos que eu tive que negociar. Mas eu não estou negociando no sentido como se eu fosse inferior. Eu estou negociando de igual para igual. Porque a Silvia só foi mais sagaz porque ela viu a caneta primeiro e comprou a caneta primeiro. E eu não passo em Madureira, por exemplo, né? Então eu estou fazendo um pedido negociativo de forma transparente. Eu não vou roubar a caneta dela. Ou eu podia até fazer a proposta. Vem cá, sua caneta já tá o quê? Tá na metade da tinta. Eu posso te pagar metade do que você pagou e você compra outra pra você? Outra negociação. Ela pode dizer: Não, essa caneta tem um valor emocional muito grande pra mim. Eu não vou te vender. Ah, tá bom. Então tá. Mas eu quero muito uma caneta dessa.
Então, tem alguns. Ela podia também ser muito, sei lá, vou usar a palavra grosseira. Ah, você gostou da minha caneta? Que bom, é minha. Eu disse, eu sei que é sua. Você pode me emprestar? Não. Não empreste minha caneta pra senhor ninguém, porque quando eu emprestei, a Nicole deu pro Zeca e o Zeca estragou a ponta da minha caneta. Depois desse dia, eu não dou minha caneta a mais ninguém. Ah, tá bem. Você pode me falar onde é que você comprou? Não gosto de falar os lugares que eu compro as coisas. Eu procurei sozinha. Se você quiser, você procura o seu. Ah, ok. Tá bom. Sabe, aqui eu tô trabalhando, não levo pro pessoal. Tipo, por que que ela tá. Por que que ela, sei lá, ela comprou pra Nicole e não pode comprar pra mim? Será que eu tô com alguma lepra que ela não sabe? Não, ela não quer, não quer, não quer. Não é porque sou eu. Podia ser qualquer outra pessoa, talvez, né? E ela tá me dizendo não. O que é que eu vou fazer com esse não? Eu vou me frustrar e me sentir cocô do cavalo do bandido? Não, ok, não é não. Tá, como é que eu procuro? Eu vou procurar saber de outras pessoas. Onde é que vem Faber-Castell de Ponta Fina? E aí eu vou arranjando com outras alternativas, fazendo pedidos para outras pessoas. Né? Uma das coisas do pedido é que o pedido pode ser negado. O lance que eu sinto quando você traz, que eu me colocaria como inferior, quando eu já vou assim, pelo amor de Deus, eu quero um sim. Você não vai me responder um não. Vou fazer carinha do Shrek, vou fazer carinha do cachorro que caiu da mudança, vou fazer qualquer coisa, mas eu preciso que você me dê essa caneta. Aí talvez eu me coloque num lugar mais inferior. Tipo, ai, eu não consigo, por favor. Aí, sabe? Pode ser que eu tangencie um lugar de menor. Mas que eu tô me colocando. Aí, de novo, é meu terapeuta, né? Você escolhe o lugar que você está querendo se colocar quando você interage. Tem isso também. Não sei se eu respondi, mas eu tentei. Não, foi ótimo. Me identifiquei muito com as suas colocações, acho que é isso mesmo. Até porque, por exemplo, eu me identifico assim, às vezes eu preciso pedir um dia no trabalho que não vou conseguir ir, um dia de folga. Aí você já vai lá, já vai, nossa, não vou conseguir vir nesse dia, né? E normalmente já fiz uma programação, então realmente eu espero que eles falem sim, porque senão eu tenho que mudar toda a minha programação. Mas aí, claro, tem que considerar que pode vir o não. É uma negociação já de cara, assim, olha, eu vim pedir um dia de folga e eu não tenho como Enfim, não ter esse dia de vou folga. refletir aqui. Muito bom. Obrigada. De nada. Nicole, Boa noite. boa. Tá tentando falar, né? Queria falar duas coisas. Uma que, assim, como as coisas podem, coisas diferentes podem acarretar no mesmo trauma, assim, vamos dizer, entre aspas. Porque, por exemplo, você fala que, né, a sua mãe falava que não podia pedir, e aí você ficou com essa coisa, né, de que pode pedir, né, pode pedir nada pra ninguém. E no meu caso, era o contrário, porque a minha mãe pedia tudo. Minha mãe vivia pedindo ajuda para todo mundo, sabe? Todo mundo da família. E aí, nas festas, a minha mãe sempre dizia, eu tinha que ir na festa e eu tinha que levar bolo e brigadeiro e as coisas para ela. Se eu não levasse uma sacola e uma tapoé, nossa, ela acabava comigo. Tipo, não tinha como ir na festa sem levar nada. E aí eu cresci vendo as pessoas falando mal da minha mãe. Ai, a Regina tem que fazer, tem que levar para ela o bolo. Ai, lá vem a Nicole com a tapoerzinha dela, né? Lá vem a Nicole com isso. Nossa, tem que pedir tudo para todo mundo. Então eu cresci, tipo, eu não posso pedir nada para ninguém, porque isso é ruim, né? As pessoas acham que as pessoas criticam esse tipo de ação, né? Porque criticavam muito a minha mãe e eu tinha que fazer mesmo assim. E aí então eu ficava com muita vergonha. Então eu cresci com esse negócio de que eu não posso pedir. Tipo, eu tinha um negócio que quando eu crescesse eu ia ser diferente. Eu não ia pedir nada pra ninguém. Eu ia me virar sozinha e conseguir fazer sozinha. Nem bolo, tipo, vou nas festas, eu como alguma coisa. Se eu pudesse não comer e não beber, eu ficava assim, porque pra dizer que eu não tô incomodando. Mas aí, e aí,
você falando da caneta, né? É outra coisa, outra questão agora. Quando eu tenho que pedir alguma coisa para alguém, ou quando eu tenho que pedir ajuda, como eu me sinto muito inferior mesmo. E eu me sinto mais ou menos assim. É como se eu falasse assim, Luiz, eu quero uma caneta igual essa sua. Você pode comprar para mim com o seu dinheiro? Eu não vou te pagar. Mas você compra uma igual para mim? Eu quero. É como se eu estivesse fazendo isso, sabe? E aí eu me sinto muito mal, então eu prefiro não falar nada, não esboçar a minha. Prefiro escrever com o que eu tenho, ou nem escrever se eu não tiver nada, entendeu? E ficar quietinha. Porque eu sinto que eu tô invadindo a pessoa de uma forma muito grande, assim, sabe? Eu sinto que eu tô me colocando numa situação deplorável. Eu fico muito mal mesmo. É isso que eu queria colocar. Que bom, Nick. E não é que eu fale, não. A testemunha tá aqui, ó. Ó, na minha tela tem que ser Núbia. Então, assim, se eu disser, se eu estiver dizendo não em verdade, ela vai abrir o microfone e dizer assim, eu não falo isso! Mas ela só sacode a cabeça, assim, tipo, aham, aham. Então, no seu caso, eu vejo que tem um certo, eu vou usar essa palavra, tá? Um certo peso sistêmico. Por quê? A sua mãe delegava coisas que não eram sua responsabilidade. E isso terminou pesando em você. E como terminou pesando, você colocou na balança, quero me livrar desse peso. Se esse peso é igual a pedir, eu não quero pedir. E você, de certa forma, assumiu um papel que não era seu. Não é papel do filho. Minha mãe era o contrário, viu? Tipo, não, a gente não vai levar nada daqui pra casa. Pelo amor de Deus, esse negócio de bolsa cheia. Meu Deus, que vergonha. Era o contrário. Tipo aquele povo que chega no aniversário dos outros e vai enchendo a bolsa, pelo amor de Deus, não me faz passar essa vergonha. Então era, não peço doce pra eu não passar vergonha. A sua mãe era, pega o docinho pra mim. Se você não trouxer o docinho pra mim, você vai ter consequências. E aí a sua criança, pra ser amada, ia pra um papel que não era seu. Era o papel do adulto, ou o papel de quem quer o pedido, fazer o pedido, né? Era para, por exemplo, ela quer, ela peça. Eu não quero pedir por ela. Então você teve que entrar num papel que te trouxe peso. E você falando, me lembrou, às vezes quando o povo me dá coisa, eu falo assim, quanto custou? Nada, é presente. Ah, ah, tá. Então tá, o presente tá. Mas geralmente eu recebo o presente na defensiva. É tipo, olha, eu trouxe essa caneca pra você. E realmente essa caneca foi de presente. Na verdade, quando eu começo a olhar as coisas ao meu redor, isso eu me toquei por causa de um amigo, viu? O amigo disse assim, ai, que lindo sua caneta. Ah, eu ganhei. Essa caneta mesmo que eu mostrei aqui, eu ganhei. Drica que me deu. Ah, e aí, Toco? Ah, eu também ganhei. Menino, eu ganhei. Eu comecei a prestar atenção que eu tinha tanta coisa ganhada que eu disse, gente, por que o povo fica me dando as coisas? Na estrada mesmo, o povo adorava me dar coisa. Assim, toma esse lanchinho aqui pra comer na estrada. Ai. E aí eu vou pra defensiva, porque eu também aprendi que não era pra pedir. Não precisa. Ai, moça, não precisa. Ai, eu não quero incomodar. Porque a minha mãe me lecionou que pedir era incomodar. Era exatamente igual. Pedir igual a incomodar. Então não peça. Pra você não incomodar. Por isso que eu aprendi, né? Já começa na defensiva. Nicole, ai, eu sei que eu posso estar lhe incomodando, né? Você pode me dar um pedaço de bolo para. Não é só minha mãe, não, tá? Tem outro amigo meu, ela vai saber quem é, o nome dele é Manuel. Eu cheguei na casa de uma amiga do Manuel, e na fruteira dessa moça tinha umas bananas tão bonitas e eu tava com fome. E aí eu tirei a coragem do meu âmago e disse assim: ai, moça, a senhora me dá uma banana? Ela, claro, meu filho, eu te dou uma banana. Aí me deu comer a banana feliz da vida. Quando eu saí da casa, Manuel me deu um beliscão e disse: você me fez passar vergonha.
Você tá. Ele chamava de passa fome, viva alegre. Você tá passando fome? Eu, eu tava com fome, mas não sabia que eu não podia pedir uma banana. E tipo, foi assim, tipo. E eu acessei ali, tipo, um traumazinho, assim, tipo, gente, era só uma banana. Uma banana. A pessoa não tava, sei lá, numa casa que tava caindo os pedaços e a pessoa só tinha aquela banana pra jantar. Não era que eu tomei o jantar de alguém, mas era tipo, meu Deus, foi só uma banana. Eu fui sincero, eu tava com fome, queria banana. Então foi tipo, ai meu Deus, então eu tenho que é isso que às vezes acontece nas nossas criações, né? Olha, você vai ver, você vai desejar, mas você não vai pedir. Você engole a fome, engole a saliva 200 vezes, mas você não pede o bolo na casa da Nicole. E aí você foi estimulado ao contrário. Assim, ai, pede ali na vizinha, pede ali um leite na vizinha, pede ali agora um açúcar na outra vizinha, para não cansar a mesma vizinha. A gente vai começar a distribuir para não cansar uma vizinha só. Então a gente vai fazer uma rede de vizinha que a gente vai pedir para cada vizinha. E aí as vizinhas se comunicam. Aí, tipo, menina, mãe da Nicole, ela pede tudo. Que mulher chata. Aí você começou a absorver aquilo, porque ela ainda pedia para você ser porta-voz. Porta-voz não, é correio. Pombo correio, pega ali, agora você vai pegar o açúcar na vizinha A. Você vai bater na cara da Núbia, a Núbia é chata, ela não vai ser fácil de te dar, tá? Você disse que você tá com dor na perna, aí ela te dá o remédio. Aí, ai, dona Núbia, ai, claro, minha filha. E aí vai te dar as coisas. E aí você aprende a meio que a ser uma pessoa que vai burlando para pedir, sabe assim? Mas você precisa realmente? Não, você não precisa. Por que você está pedindo? Ah, é porque agora virou um hábito. E aí você negou completamente, né? E isso também vai negando as nossas probabilidades de receber. Nicole, eu comprei isso para você. Para mim? E aí às vezes vem uma voz: o que é que você quer? O que é que você quer com isso, com esse presente? Tá me comprando? Quer o quê? Fala. Fala, eu sei que tem alguma coisa subentendida aí nesse presente. Ninguém me dá presente. Então, assim, o que é que você tá querendo? Né? Às vezes tem essas desconfianças. Em tipo, eu não vou nem pedir, porque eu sei que eu vou ser intitulada como uma insuportável que pede tudo. Então, eu vou ter que dar conta de tudo, inclusive de passar privação, só porque o pedido está associado num lugar tão ruim dentro de mim que eu não quero acessar ele. E aí, você carimbou os pedidos num lugar muito ruim, né? E aí, às vezes, impede de você ganhar coisas também, às vezes, né? De receber presentes. É isso. Sim, eu tive uma coisa me veio agora, assim, que é essa coisa da chatice mesmo, de ser não é ser inconveniente. Ai, me veio um negócio assim e fugiu, sabe? Mas assim, a coisa de que eu comprei, que na verdade não é meu, eu acho que é isso. Isso de, eu não posso porque eu vou ser inconveniente. Eu não posso pedir ajuda porque eu vou ser inconveniente. Eu não posso pedir. Que nem às vezes, né, você mesmo fala, né? Pede alguém uma leitura, né? Eu fico assim, não existe isso na minha cabeça, sabe? E faz uma troca, fica, é como se eu estivesse realmente sendo muito invasiva e só que eu acho que essa 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 dor e isso, né, não é meu. Eu peguei isso, acho, dela. Eu carreguei pra mim mesmo, né? Que é isso que acontece. É por isso que eu fico assim me sentindo tão inferior. Acho que até essa questão de me sentir inferior mesmo é uma coisa que eu comprei que não é minha também, sabe? Acho que veio. Super sei. Obrigada, Lu. E é por isso, assim, eu aprendi isso com a terapia, na terapia. Só vou falar isso pra gente fechar, que eu já passei de uma hora. Que era assim, eu nem peço, porque é capaz do outro dizer sim. Eu tinha medo do sim do outro também. Eu fingia que eu tinha medo do não. Mas era assim, se a pessoa dissesse sim, eu vou estar Porque eu gravei isso. O lance que é a criança barra adolescente, ele grava alguns programas dentro da cabeça, né?
Eu não tô falando que a culpa é da minha mãe, porque ela provavelmente gravou o mesmo programa com a mãe dela. Mas era. Mas se a pessoa disser sim, ela vai ter que sair da rotina dela. Minha mãe tinha isso, principalmente quando ia dar carona. Ela não fala. Minha mãe gosta de remoer. Ela parece aquelas velhas que faz. E hoje ela é velha, mas antes era nova. Era assim, pô, meu Deus, como é que Silvia não se toca? Ela me pediu uma carona que ela vai me tirar do meu trajeto. Para, tem que deixar ela. Isso não é carona. Isso é outra coisa. Carona pra ela é. Silvia pede carona. Silvia vai passar por um lugar onde ela passa normalmente. E minha mãe era monocaminho. Ela só fazia o mesmo caminho. Senão ela achava que ela ia se perder. Então, quando a pessoa forçava ela a sair do caminho, ela ficava puta, mas ela não falava. Desculpe falar essa palavra. Mas ela não falava pra pessoa. E aí, quando a pessoa deixa do carro, assim, pera, é possível que fulano não se toque. Isso não é carona. E tipo, ai meu Deus. E eu que ouvia, né? Eu que ouvia. Então a pessoa tem que se tocar. Eu comecei a entender que eu que tinha que me tocar antes de qualquer outra pessoa. E eu fiquei muito tocável. Então, assim, nem pedia. Porque, né? Ou então já ia. Você vai passar por tal lugar? Porque eu sabia que se a pessoa ia passar por tal lugar, aí era carona. Porque eu aprendi que carona era isso. Se não era assim, você pode me deixar em tal lugar? É um pedido, né? Carona é como se fosse assim, eu estou usufruindo de um percurso. Quando sai do meu percurso, estou deixando fulano ou fulana em tal lugar. E eu tenho como discernir se eu quero ou se não quero, mas para ela, por mais que seja interessante trazer isso, era difícil ela dizer não, porque ela deixava a pessoa e resmungava depois. Tipo, ai meu Deus, deixei a pessoa. Não é possível que essa pessoa não se toca. Então, com outras coisas. Quando os vizinhos iam bater lá na casa dela pedindo cadeira de plástico, ela dizia, não é possível que os vizinhos não se toquem, eu não gosto de emprestar. Mas ela emprestava, ela dizia assim. Então era contraditório pra mim, que tava dentro, ouvir aquele... Mas por que tu não disse que não quer emprestar? Ai, né? Porque a pessoa tem que se tocar e comprar a cadeira dela. Tipo, mas a pessoa não tem, não tem o seu chip de cabeça de dentro, né? Então tem esses lugares que o outro não vai adivinhar o que passa no seu sistema. O outro não vai adivinhar o que passa na sua cabeça. E aí dentro da terapia, o meu terapeuta falou assim, você pede, o outro tem maturidade para dizer sim ou não. Então, Nicole, você faz uma troca comigo? Não. Nesse momento eu tô zerado de troca, eu quero dinheiro. Eu lembrei de um ditado da minha família, mas não vou falar aqui não. Que é de dinheiro, né? Não sei se é da minha família, mas eu ouvia lá. Então, assim, não, agora eu não quero, agora eu não posso aceitar a troca, eu preciso pagar minhas contas. Então agora, Luiz, é R$ 100 cada arte que eu fizer e cada letrinha a mais vai ser mais R$ 200. Ah, ok, tá bom, agora eu não posso pagar isso, tá tudo bem, né? Tudo bem, o trabalho é seu, você tem todo o direito de colocar preço no seu trabalho. Se você quiser cobrar 1.000 por uma arte, você cobra 1.000. Sabe, pessoas que tatuam, você às vezes, você não tem o preço antes. Você vai lá, eu quero tatuar, sei lá, a parte interna das nádegas. Qual é o tamanho do desenho? Porque vai depender do tamanho do desenho, da área, da dificuldade que o profissional tem. Ele vai gerar um orçamento para você na hora. Se você achar caro, você pode dizer, olha, eu tô achando caro. E a pessoa tem todo o direito de dizer assim, ok, você pode procurar outro tatuador, eu só faço por esse valor. Ah, no Pix não dá 5%? Olha, no Pix eu posso dar 5%, é o máximo que eu consigo fazer para você. Ah, tá bom, então eu vou procurar a Silvia. A Silvia tatua por menos valor, então menos custo, né? Menos financeiro. Pra mim, ok, vou pra Silvia. Aí a Silvia fez e borrou. Aí, mas o trabalho daquele outro era tão mais legal, a linha. E aí eu escolhi o mais barato. E aí minha escolha também tem consequências, né? Então tudo é escolha, tudo tem consequência, tudo tem um porquê e tem. Quando você pede, o outro tem o direito de dizer não. Mas se você oculta o direito do outro de responder, e você já responde da sua cabeça, e você já se anula antes de você fazer o pedido, é tipo você fechando portas de possibilidade de interação.
As interações antigamente eram trocadas. Salário vem de sal. Antigamente você me dava sua mão de obra e eu te entregava sal. Sal naquele momento, naquela época era dinheiro. Era moeda de troca, né? Então, uma troca é uma moeda. E eu posso querer essa moeda, eu posso não querer essa moeda. Mas o discernimento é meu. Tanto que algumas pessoas dizem, ai, você tem dificuldade de dizer não. Eu falei, eu tenho, mas é o meu processo. Se eu tenho você para me pedir coisas e eu consigo dizer não para você, vai ser um grande avanço para mim. Inclusive, a quem eu gosto é ainda mais difícil de dizer não. Uma pessoa que eu não gosto é muito mais fácil. Mas quando tem afeto, me afeta. E aí eu vou pra criança boazinha, assim. Tipo, se eu disser não, será que ela vai continuar me amando? Mas o que eu quero realmente, na verdade, nesse momento, é dizer não. Eu não quero fazer. E aí a gente vai ir para outras questões mais profundas da psique, da formação. Então tem as solidificações das crenças. A sua foi, minha mãe pede, minha mãe é chata, minha mãe me fazia pedir por ela. Isso é insuportável, não vou pedir mais. Puf, cancelei os pedidos da minha vida. E aí eu deixo de exibir ou externar o que eu quero. Eu lembrei agora daquele sonho que você teve com um trombone, trompete, sei lá, que a moça tava com um trompete muito melhor que o seu, ou você com melhor do que o dela, e ela era. E tipo, mas eu não posso estar com esse trompete, eu tenho que estar com o ruim, porque com o bom eu não vou precisar pedir, sabe? E aí entra nessas estruturas de crença que terminam congelando a gente nesses lugares. É isso. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por mais um encontro. Eu passei um pouco do horário hoje, mas eu tô sentindo intuitivamente que ano que vem, ano de 2026, eu vou oferecer esse encontro de 1 hora e meia de duração. Porque eu quero começar a botar a leitura da aura nesse encontro. E como eu falo muito, porque eu sou geminiano, eu não consigo fazer um encontro de 20 minutos e ler em 30. Então eu quero fazer um encontro de 1 hora e ler nos 30 últimos minutos. Porque a gente mexeu com o cognitivo agora, né? E aí se eu fosse para leitura, imagine assim, sei lá, ler o tema. Qual é a minha dificuldade em pedir? E aí a leitura de aura podia trazer algumas outras coisas no nosso inconsciente e nos proporcionar um mergulho ainda mais profundo nesse lugar das crenças do pedido, né? Mas é isso. Aí eu vou botar depois escrito lá no grupo pra gente se organizar para nosso 2026. E é provável que semana que vem seja o nosso último encontro desse ano. Aí provavelmente eu vá trazer um tema que está latejando em mim. Inclusive vocês que podem estar no grupo Firmando o Caminho, quiserem sugerir o tema do último encontro, também posso ficar super aberto para ler e não necessariamente que eu vou acatar. Ó, Nicole, eu boto um limite. Não necessariamente eu vou acatar, mas eu posso ler e se for um tema que me toque profundamente, eu posso eleger ele se o sim realmente tocar meu coração. Se não, eu vou inventar um outro tema e vou falar um tema que eu tenha mais propriedade, digamos assim. Mas eu também gosto dos desafios. Tá bom? Então, um super beijo para vocês e até breve.